gente? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um ArquiPod FV. Eu sou Neto, sócio e fundador do FV Arquitetos. Estou aqui com o meu outro sócio, Felipe Valadares, tudo bem, gente? Estamos aqui, sou o sócio-diretor do FV Arquitetos e a gente está com um tema hoje super legal e que os clientes perguntam muito quando chegam aqui no escritório, né? O tema é o que utilizar, porcelanato ou piso vinílico? E acho válido a gente dar uma pincelada aqui também em piso laminado. Muita gente confunde piso vinílico com piso laminado. Mas vamos começar então falando um pouco sobre a diferença de produto, né? A composição de cada um desses produtos. Uhum. E aí a gente falando primeiro do porcelanato, eu entrei para pesquisar aqui e tem o que na verdade o que seria o porcelanato, né? O porcelanato na verdade é uma massa composta basicamente por uma mistura de argila, feldspatos, areia feldspáticas e às vezes coules, fílitos e aditivos quando necessário. Então na verdade é um conglomerado de várias argilas, né, que são compensados em alta temperatura. Isso. Chega a 1.200 graus para vocês entenderem os fornos quando vão fazer o porcelanato, que isso é o que realmente vai unir esses elementos e dar resistência. Exatamente. E aí, entrando um pouquinho agora no piso vinílico, o piso vinílico nada mais é do que um piso de PVC, né? O PVC ele é um material, um material plástico, né? E que tem uma alta resistência, né? Então, quando é feito o vinílico, ele tem algumas camadas, né, de material, dentre eles o PVC. Uhum. E aí, para começar essa comparação, eu acho legal a gente começar pelo aspecto estético, ou seja, os acabamentos que a gente tem para cada um desses pisos, né? O porcelanato ele tem uma imensidão de acabamentos, né? A gente tem o porcelanato fosco, o porcelanato brilhoso, o porcelanato para área externa, enfim, dependendo da aplicação e do lugar de aplicação, aí você pode escolher melhor esse acabamento. Já o vinílico não tem essa variedade tão grande de acabamentos, né? O que pode modificar de um vinílico para o outro é se o vinílico, imitando madeira, por exemplo, vai ter aquelas rugosidades que imita a madeira ou se ele vai ser liso, né? Eu acho que são essas duas diferenças de aspecto que a gente encontra no piso vinílico. E aí, entrando um pouquinho na parte de aplicação desses revestimentos, né, o que a gente pode, na verdade, destacar como diferenças entre o porcelanato e o vinílico. No caso do porcelanato, ele acaba sendo mais simples a aplicação. Por quê? Porque você consegue aplicar o porcelanato hoje sobre qualquer superfície. Então, inclusive, uma superfície onde já existe um piso, né? Uhum. Então, você vai precisar da argamassa, da pedra, de um bom executador, né? Uhum. Para conseguir fazer essa aplicação. Ela tem um tempo de cura relativo, né? Para que você possa fazer uso daquela área. Uhum. Já no caso do piso vinílico, você tem uma preparação que é um pouquinho mais chata. Por quê? Porque qualquer desnivelamento que exista, né, por exemplo, se já existir um piso, tiver ali uma junta, né, entre um piso e outro, e você vier com vinílico, isso vai vai aparentar na superfície. Então, isso, como é um plástico, né, ele vai ceder. Se tiver alguma irregularidade no piso, ele vai mostrar no aspecto final daquele espaço. Então, por isso, é muito importante, antes de aplicar o vinílico, se você tiver uma superfície irregular, você aplicar a argamassa niveladora, que vai deixar tudo ali lisinho, próprio para aplicar o piso vinílico. Que a aplicação em si é muito fácil, que é uma cola e o piso. Você bota a cola e bota o piso. E aí, falando um pouco dessa aplicação do vinílico, após aplicado, praticamente full time, on time, você consegue já utilizar o espaço. Porque a cola ela tem uma secagem rápida e aí precisa também de uma pessoa especializada para fazer essa aplicação, porque vão existir as juntas e tal, então precisa de uma pessoa que tenha uma expertise aí nessa área. Isso, já o porcelanato você não pode, né? Você tem que esperar o tempo de cura da argamassa, porque se você pisar, vai ceder. O que tem o vinílico é que normalmente você não coloca assim que aplica o vinílico móvel em cima, porque é uma coisa muito pesada, mas a utilização está tranquila. E né? aí... É a vontade de falar, minha gente. Eu acho que a gente pode falar das superfícies onde podem ser aplicados esses revestimentos.
né? O vinílico e o porcelanato, vou falar de onde pode ser aplicado os dois e onde não pode. O vinílico e o porcelanato podem ser aplicados em piso, parede e teto, sem problema. O porcelanato, pelo peso, você precisa ter um pouco mais de cuidado quando for aplicar no teto. Tá? Agora, o vinílico ele não pode ir para a área externa. Por exemplo, eu não posso fazer uma fachada, eu não posso fazer lugares onde ficam acumulados a água, né? Porque o vinílico ele é impermeável, mas as juntas dele não são impermeáveis. Então, se você deixa a água acumulada ali, a água entra pela junta e vai começar a soltar o piso, porque ela faz uma reação com a cola que está fixando o piso. Então, vai começar a soltar. Já o porcelanato você pode aplicar em fachada, em área molhada, perto de piscina, enfim, uma série de outras aplicações. Então, é muito mais abrangente a aplicação do porcelanato que do piso vinílico. E aí, entrando um pouquinho nessa parte de conforto térmico, qual que é o revestimento melhor de você ser aplicado? De um lado, você tem um porcelanato que, como falamos, é um conglomerado de argilas e que tem, enfim, é uma pedra, e por ser uma pedra, ela consegue aderir mais à temperatura. Então, assim, ele acaba sendo um revestimento mais frio, né? Então, se você vai aplicar ele num quarto, ou enfim, uma área íntima, você tem que ter a consciência que ele é uma pedra que ele vai estar frio, né, na maior parte do tempo, enquanto o vinílico, por ser uma borracha, ele acaba proporcionando um conforto térmico maior. E aí eu entro um pouco no piso laminado, né, que se assemelha muito no mercado hoje ao piso vinílico, que também é um conglomerado de madeira e que vai também oferecer um conforto térmico maior. Então, essa sensação do toque acaba sendo mais legal para o vinílico e para o laminado do que para o porcelanato. Isso, a gente tem que pensar que um é um condutor térmico e outro é um isolante térmico, né? A borracha é um isolante térmico, então você vai ter aquela sensação de que ele não está passando o frio de uma maneira rápida para o seu pé, né? E a pedra, o porcelanato é uma pedra, ela é uma condutora térmica, então quando tiver frio, dentro de casa vai estar frio, mas ela ao mesmo tempo é um condutor estável. Então, se você, por exemplo, é um lugar que à noite está frio e durante o dia está muito calor, ela vai continuar durante o dia frio e no final do dia ela vai estar quente, que é quando você precisaria que ele ficasse quente, entendeu? Então, a mesma coisa de você fazer uma casa toda de pedra ou uma casa de vidro, né? É mais ou menos a mesma sensação térmica que você vai ter. E o laminado, como é madeira, né? Uma madeira laminada, também é um isolante térmico e ele dá um conforto ambiental muito grande. O pisar num piso laminado é muito agradável. E falando um pouquinho sobre resistência desses materiais. A gente tem vários tipos de resistência, né? A gente pode começar pela resistência a impacto, que você tem que ver, por exemplo, se cair um peso muito grande em cima de um porcelanato, ele pode destacar um pedacinho e não tem como consertar aquilo, né? Agora, você não fura o piso, mas você destaca, né? O vinílico, ele tem uma resistência um pouquinho maior isso do impacto, porque ele é uma borracha, então ele tem um impacto e ele volta ao normal, mas esse impacto ele pode danificar a base em que o vinílico está. Então, com o tempo, ele vai mostrar, se quebrar essa base, ele vai mostrar aquele buraquinho que vai surgir desse impacto. O que pode acontecer no vinílico, que não acontece no porcelanato, é furar o piso. Porque como é um plástico, se cair uma faca assim de frente, né, de ponta, pode furar e isso não acontece no porcelanato. E falando agora um pouquinho de resistência a riscos, né, a gente tem de um lado o porcelanato que
a depender do tipo, se é um porcelanato polido, se é um porcelanato brilhoso, ele pode arranhar com mais facilidade, né? Enquanto o vinílico ele vai ter aí um risco menor de ranhuras, né? Porque na grande maioria das vezes você não encontra vinílico liso, né? Ele sempre tem uma estampa, ou madeira, ou cimentícia, e aí você consegue ter uma resistência maior a riscos, nesse caso aí do vinílico. Se for o polido, ele tem um problema muito grande com riscos, e de qualquer forma, gente, eu quero que vocês entendam que risco vai riscar qualquer piso. Tá? Até o porcelanato fosco, que é o que a gente chama de acetinado, ele também vai riscar, só que não vai mostrar tanto. Né? Mas dependendo da posição que esteja a luz, em qualquer um desses pisos você vai riscar e vai ter um problema, né? Então o bom é evitar riscar, tem uma superfície muito fina passando várias vezes no mesmo local de qualquer um dos pisos. E resistência a manchas? Aí é bem interessante, né? Ambos têm baixa porosidade. Tá? O plástico ele tem os poros fechados, né? do PVC, então ele não vai manchar facilmente se cair alguma coisa. O porcelanato ele é uma pedra e também tem os poros fechados, principalmente o polido, é muito difícil manchar. Só que se você colocar um produto químico em cima deles, você vai ter uma alteração na tonalidade, tanto do vinílico quanto do porcelanato. Tá? A grande sacada aí, eu acho que em relação ao vinílico e o sol. Com o tempo e exposto ao sol, o vinílico ele pode mudar a coloração e o porcelanato ele não muda. Então, por isso que a gente não usa vinílico em fachada, por exemplo. E aí, falando um pouquinho sobre resistência à umidade, Felipe já explanou aqui, mais ou menos, mas é basicamente isso. O material vinílico ele é um material de alta resistência. A grande questão está em áreas empoçadas que tenham vinílico, essa água ela vai entrar sobre essas frestazinhas, esse encontro do vinílico, e vai fazer com que a cola descole. Então, o problema ele não está no vinílico em si, sim na cola que faz a aderência entre a superfície e o material. Então, por isso que normalmente não é indicado vinílicos para áreas molhadas. Então, para área de serviço, banheiros, enfim, na verdade, banheiro você até pode aplicar ele na área não molhada, mas isso também vai depender muito da sua rotina em casa, né? Se você é daquela pessoa que joga balde de água para lavar a cozinha ou o banheiro, ou se você já é aquela pessoa que é um pouco mais contida, que vai passar um pano úmido lá e vai estar resolvido o problema. O ideal é não usar, minha gente. Em área molhada, não usa vinílico. E, meu Deus, nem pense em piso laminado e área molhada. Minha gente, meu primeiro apartamento, eu danei piso laminado na área de serviço, na cozinha, nos banheiros. Com 2 anos, estava assim, a desgraça, porque ele começa, de fato, a inchar, dilatar e, enfim, você tem que fazer a remoção. A parte boa do piso laminado é que você coloca ele sobre uma manta, a aplicação dele é sobre uma manta, então não tem cola. E aí o piso que está embaixo, ele se mantém intacto. Então eu fiz a remoção desse piso laminado e fiquei utilizando como o revestimento original do apartamento. Isso é super interessante, porque os outros tipos de piso, os outros dois, o porcelanato e o vinílico, você acaba afetando sim o piso de baixo, porque você vai aplicar uma cola, porque você vai aplicar uma argamassa ou uma argamassa niveladora, enfim, você não vai ter o mesmo aspecto do piso embaixo depois da aplicação. Exatamente. E no caso do vinílico, existem alguns vinílicos no mercado que são clique, né? Mas isso. Mesmo esses pisos de clique, eles são aplicados sobre uma camada de cola. Então, não imagina que você consegue fazer a remoção desse piso e que o piso de baixo, o piso original, ele vai estar intacto, porque não vai. Na verdade, vai depender do piso, né? Alguns de clique não precisam de cola. Vai depender das indicações do fabricante. É muito importante você seguir as indicações do fabricante, tá certo?
Por fim, eu acho que a gente pode falar nessa parte de resistência a calor. O porcelanato ele foi um material feito com 1.200 graus, então vocês já podem ver que ele é super resistente ao calor, e o vinílico é um material plástico, então ele não resiste ao calor. Isso. Né? E aí, entrando um pouquinho sobre variedade de cores, né? A gente sabe que o mercado hoje de porcelanato é um mundo de possibilidades, não só com relação a cores, mas também a formatos, né? A tamanhos de peças. Então, assim, o mercado está muito mais difundido para o porcelanato do que para o vinílico. O vinílico acaba sendo um pouco mais restrito. Então, a gente, quando fala, às vezes, de piso vinílico, remete logo às pessoas aquele piso madeirado, régua, mas existe vinílico em manta, existe vinílico em formatos quadrados, enfim. É muito utilizado em academias, no caso do piso vinílico, né? Porque ele vai ter realmente uma resistência melhor ao impacto do que o porcelanato. Isso, exatamente aquele tema que a gente falou da resistência ao impacto, porque ele é um plástico, né? Isso é super interessante. E eu queria falar de uma outra coisa aqui, é o transporte e estocagem. O piso vinílico, ele é muito mais leve, ele é uma capinha fininha, então para transportar e para estocar é muito mais fácil. O porcelanato, como uma pedra, o peso é muito maior, os formatos são muito maiores, então você vai precisar de um transporte especializado, digamos assim, de um caminhão, porque o peso é muito grande, e de um espaço muito grande para estocar enquanto você está aplicando, né? E eu acho super importante ter isso em conta quando você estiver fazendo sua obra. E aí eu acho que é isso, né? Deu para dar uma explanada legal aí, vocês entenderem um pouco das diferenças entre o vinílico e o porcelanato. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda comentário aqui que a gente vai respondendo. E ficou alguma coisa aí para você falar? Não, acho que é isso mesmo. Só queria agradecer a vocês por estar assistindo aqui nosso podcast. Acompanhem os outros e, principalmente, curtam, comentem e compartilhem. Então, pessoal, até o próximo ArchiPod FV. Valeu!